Falava ainda eu com algumas pessoas no dia de hoje, e eu cheguei a uma conclusão algo interessante, irmãos. Deus nos ama tanto, por isso Ele deu o seu unigênito. Mas há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Muitos são os que conhecem o caminho e nos dias de hoje é fácil demais. Mas poucos são aqueles que percorrem o caminho. Há uma diferença entre estar junto e estar unido. É verdade. Então, quando nós viemos trazendo essas meditações acerca do livro do Apocalipse, na verdade, irmãos, a intenção de Deus é que venhamos a compreender algumas verdades escatológicas, ou seja, segredos que estão contidos na Bíblia. Por exemplo, se você tem um amigo, normalmente as coisas que você não fala com ninguém, você tem coragem de falar com este amigo, porque ele é teu amigo. Alguém me entende? Amém. Nós não falamos da nossa vida íntima ou pessoal para qualquer um. Você não sai ali na estação da Fertagos e olha para alguém e diz: vem cá, vou te contar a minha casa, como é que é a minha vida e assim. Você não faz isso, certo? E por que será que Deus iria passar os seus segredos de vida para qualquer um? Enquanto você e eu estivermos vindo para a casa do Senhor, acredite numa coisa: Ele vai lhe passar os segredos que Ele não conta a ninguém. Aleluia! Fala para esse irmão: você não é um qualquer. Você é amigo do Deus que criou o céu e a terra. Lá fora dizem que eu sou isso, sou assado, sou cozido, qualquer coisa. Porque lá em cima, acima dos céus e da terra, tem um Deus que criou todas as coisas, e Ele olha para a terra e diz: ali, o meu amigo, a minha amiga, aquele que me adora, aquele que tem temor de mim, aquele que me respeita e aquele que me ama. Será que tem alguém aqui? Aleluia. Irmãos, nós estamos falando desses seres dos céus, irmãos. E nesta noite eu queria falar um pouquinho sobre o quarto céu. Se puder, abra a tua Bíblia no capítulo 6 do Apocalipse. Nada melhor do que a Bíblia, nada acima da Bíblia. Capítulo 6 do Apocalipse. Aleluia. Quem está aí, diga alguma coisa, manifesta. Ela vai ficar preocupada. Oh, glória seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 6, o verso 7 diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto céu, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro
sendo este chamado de quê? Morte. E o quê? Inferno. Estavam seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Guarda bem isso. Sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. Fala comigo, espada. Pela fome e com mortandade. E por meio das feras da terra. Eu quero que você preste atenção, irmãos. Porque aqui começa um grande segredo. Aqui começa um grande segredo para você entender hoje, igreja. Nós falamos que o primeiro cavalo representava, tido como chamado de cavalo branco. O seu cavaleiro vinha vestido e estava com uma lança, uma flecha na mão, que representa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi lançada nos 4 cantos do globo terráqueo. Alguém me entende? E esta palavra, esse cavalo branco saiu para conquistar missionário. A palavra de Deus é tão interessante, é tão poderosa. Eu só dando olha, irmãos. Portugal, quando chegou na minha terra, segundo a história, entrou pelo reino do reino do norte. O rei não falava uma palavra em português. Logo aqui no Anjos, conforme era chamado, ele não falava uma palavra em português. Mas a unção, imagina, se um padre, sem a unção, sem a visão, sem a autoridade, conseguiu levar uma palavra, porque essa palavra é poderosa, é tão poderosa que ele aceitou na mesma hora o nosso Cristo Redentor. Alguém me entende? Por que, pastor? Porque ele já entendia que o céu, a terra, o mar, a água, os peixes, os animais, alguém havia criado. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que ela atingiu os 4 cantos da terra. Amém, irmãos? Será que tem como colocar em Colossenses 3:21, se não põe, se der? Irmãos, o segundo cavalo fala-nos do cavalo vermelho, a altura do derramamento de sangue, quando o Império de Roma, porque a palavra de Deus, nós estudamos, irmãos, que na altura que Jesus voltou à terra, ou veio à terra, melhor dizendo, Roma era um império, irmãos, isso é história contemporânea, história mundial. Nós, se estudarmos a história dos grandes poderes que dominaram a terra, Roma é um desses poderes. Roma foi destronado pelo poder dos medo-persas. Os irmãos sabem disso. Irmãos, Roma, ela está impolita, ela está no auge, ela está dominando. Os irmãos estão aí? Amém. Aleluia. Irmãos, o cavalo vermelho foi a perseguição de Roma para os cristãos do mundo inteiro. Muita gente derramou seu sangue precioso, nós falamos, não vou falar mais sobre isso. No cavalo preto, dá-se o chamado concílio de Constância, onde Constantino vai juntar todas as formas de religião, de adoração, e dá-se o surgimento da famosíssima Igreja Católica. E nós falamos isso aqui, irmãos. Um dos elementos primordiais do catolicismo foi a idolatria, ou seja, a igreja nunca adorou santos, nunca teve altares. Se você entrar em qualquer igreja católica, irmãos, nós veremos altares, santos, homens que eles dizem ser santos em altares, para serem adorados, eles dizem venerados, que é a mesma coisa.
Os irmãos entendem isso. E o próprio Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Os irmãos estão aí? Então, no cavalo preto, a igreja literalmente morre. Porque a igreja se torna pagã. A igreja se torna idólatra. E aonde tem idolatria, Deus não está. Aonde tem paganismo, pecado, Deus não fica. Será que alguém me entende? Irmãos, muito cuidado. Eu quero que vocês me amem, mas não me idolatrem. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu e eu acredito que qualquer um dos irmãos também queira ir, não é verdade? Aleluia. Então, irmãos, na idolatria a igreja morre. Na idolatria a igreja morre. Agora, o Cordeiro vai abrir o quarto selo. Coloca lá aí o quarto selo. Capítulo 6, verso 7, por favor. Irmãos, isso são estudos para toda a vida. Daqui a 40, 20, a 50 anos, se Jesus não voltar, você vai poder dizer, com todas as letras, sem medo de errar, olha, eu conheço a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Baixa mais um pouquinho. Glórias a Deus. Prossiga o versículo, por favor. Glórias a Deus. Glorificado é teu nome. Aleluia. E olhei que o cavalo amarelo e estava sentado sobre ele, tinha o nome de morte e o inferno. Olha aqui para mim, irmãos. Há alguns anos, acho que tem 2 ou 3 anos, houve uma polêmica que passou na televisão, na internet, que algumas pessoas tiveram a visão deste cavalo. Vocês irmãos lembram disso? Tem 2 ou 3 anos, e houve guerras, eram países árabes, se não estou em erro. Sim. Os irmãos lembram desse episódio? Amém. Quem lembra disso? Ninguém? Alguém teve uma visão e viu esse cavalo e... Tem no YouTube. Ah? Tem no YouTube. Tem no YouTube tudo. Alguém vocês não acompanham isso, irmãos? O crente tem que estar ligado em tudo. Irmãos, olha aqui para mim. O cavalo amarelo, quando ele chega, ou quando abre, e nós já dissemos que esses cavalos representam as faces da igreja, ele vai representar a morte e o inferno. Por que será? É simples. Jesus disse, não tem mais aqueles que possam matar o corpo, mas não matam a alma. Alguém entende isso? Agora, quando se abre este cavalo amarelo, a perseguição foi tão acérrima da igreja, porque a igreja católica criou um grupo de homens que se chamavam santos, chamados de inquisidores ou inquisição. E o objetivo
matar quem era contrário a eles. E diziam eles que eram seguidores de Cristo. Se você acompanhar todas as vezes que Jesus ia pregar, havia homens contrários. E a Bíblia deixa claro que iam para o tentá-lo. Sabe o que Jesus fazia com os chamados mestres da palavra, doutor? Ele tinha eles sentado na primeira fila, dava honra àqueles que queriam matar. Irmãos, isso foi um engodo do diabo. E nesta noite eu quero lhe dizer algo muito sério da parte de Deus. Se você não olha o irmão como irmão, ou a irmã como irmã, você está correndo um grave risco de ser enganado pelo diabo. Quem deseja matar irmão é o diabo. E nesta noite foi falado de dois irmãos, Abel e Caim. Porque Abel queria oferecer para Deus. E Caim, como não queria oferecer para Deus, ele queria matar quem queria oferecer algo para Deus. Meu Deus! Então, missionária, quando essa fase se dá, a perseguição foi tão forte, começou-se a matar crentes de uma maneira terrível, que quase a igreja some. Primeiro, dentro dos tempos cristãos, havia idolatria, havia paganismo. Eu não vou falar por ética. Até hoje, aqui pertinho em França, tem uma dita igreja católica que praticam feitiçaria lá dentro. Aqui em Portugal tem uma igreja, a igreja dos ossos, construída com carnes humanos. Você sabia disso? Tem uma igreja, a igreja dos espelhos. Algum dia eu posso falar um pouquinho mais acerca disso. Os irmãos entendem? Então, quando essa fase se dá, começam a surgir aqueles grupos que podíamos dizer grupos de resistência. O primeiro que surgiu são os chamados valdeses. Os valdeses, irmãos, eles eram um grupo. No meio dessa crise espiritual, em que a perseguição da Inquisição era tão forte, os valdeses resistiram até um tempo, até o dia que a Inquisição pegou e dizimou quase 230 mil pessoas. Alguém está aí? Amém. Mas sempre haverá um homem e uma mulher disposto a morrer por esse cristianismo verdadeiro. Alguns anos mais tarde surge um grupo que foram chamados de anabatistas, porque eles não aceitavam as indulgências, eles não aceitavam o batismo de criança e por isso foram chamados de anabatistas. E esse grupo, irmãos, foi perseguido. Mas à medida que eles eram perseguidos, irmãos, eles saíam de países para países, de nações para nações. E sabe o que acontecia? Eles pregavam a palavra de Deus. Alguém me entende? E a fim dessa grande perseguição, irmãos, quase que a igreja desaparece. A igreja apostólica romana, vulgo católica, criou um grupo de homens que matavam, dizimavam, exterminavam. Eu falei um pouquinho com mais pormenores a semana passada, só para você entender. Eu queria vos mostrar aqui, mas deu-me aqui um branco. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, com a abertura do sétimo céu, com a abertura do quarto céu, é o tempo da morte, e em que o inferno começa a reinar dentro da igreja, porque a adoração já não era para Deus, e a chamada da perseguição da palavra. Por isso, ele vai dizer que seria dizimado uma quarta parte da terra. Você acredita que a Europa já foi avivada? Então, quando nós lemos Amós, não é? Amós ele vai dizer que vai chegar um tempo, ele faz uma profecia, em que vão ter fome, mas não é de comida, é da palavra de Deus. Glória a Deus. Alguém me entende? Então Roma vai matando, vai matando, vai matando. E nesta fase, eu quero que você guarde isso. No quarto céu é a fase, porque no terceiro, eu quero que você entenda isso. No terceiro céu é a fase da morte do cristianismo verdadeiro, porque se funde, deixa de existir a igreja de Cristo e passam a inventar a igreja católica. Os irmãos entendem isso? Agora, quando se abre o quarto céu, entenda isso, a igreja fiel desaparece, porque a perseguição foi constante. E é simples perceber isso. Quantos são aqueles que gostam de ouvir uma palavra como essa? Poucos. Alguém me entende? Seja sincero contigo. Quantas vezes já passou pela tua cabeça parar pelo caminho nessa jornada? Devido às lutas, aos problemas. Será que alguém me entende? Amém. Então imagine, irmão, se chuva faz cristãos não vir para a igreja. Frio faz cristãos não vir para a igreja. Quanto mais a Inquisição. Será que você seríamos fiel? A pergunta aqui é que se faz: qual é o teu galardão? Qual é o teu maior sonho? Ter Jesus ou ter as coisas da terra? Foi nessa fase. Então, meu irmão, essa fase, ela está ligada. O quarto céu é uma emenda do quinto céu. Alguém me entende? Então, ó, no verso 9 do capítulo 6, a Bíblia diz que quando ele abriu o quinto céu, não sei se você puder ler, porque a Bíblia tem segredos, irmãos. A Bíblia tem segredos, se você não prestar atenção, ela vai ser um livro para ti. Meu Deus. Você já prestou atenção que em todas as aberturas do céu diz, e o cordeiro abrindo. Agora, no quinto céu vai dizer, quando ele abriu, ele está a mostrar que é uma fase colada automaticamente na outra. Alguém me entende? E diz assim: quando ele abriu o quinto céu, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz dizendo: até quando, soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então sobre a terra, então, a cada um, eu me estou perdido aqui. Aleluia. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas
dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha aqui para mim. Deus é Deus. Esse celo faz uma confusão a muita gente. Deus é Deus. Ele fala com vivos e ele fala com aqueles que já morreram, porque o teu espírito e a tua alma não morrem. O corpo morre. Hoje, depois de Cristo vir à terra, quem morre sem Jesus não tem purgatório, não tem nada disso, vai para o inferno. Mas quem morre em Jesus sobe para o paraíso. Alguém me entende? Que alguns criaram uma religião baseada no paraíso. O que é o paraíso? Alguém aqui, todos vocês aqui já viajaram? Quem já viajou? Tem que ir de avião. Levanta aqui a mão. Você faz um check-in, não faz? O voo está lá, o avião está lá. Você fez o check-in, você entra na chamada sala de embarque. E o que muitas das vezes pode acontecer? Você está na sala de embarque, vai dar uma sentada à espera do voo. Alguém me entende? O que é o paraíso? O paraíso é a sala de embarque. Porque breve, muito breve, nós vamos nos encontrar com nossos irmãos nos céus para chegar no nosso destino. Alguém entende? Irmãos, Deus fala com as almas que estão no trono, no paraíso. E a Bíblia está dizendo que esse paraíso é debaixo, ou seja, na direção do trono de Deus. Não é que essas almas viam o que está acontecendo na terra, não. Mas essas almas vendo que parece que o tempo passa. Alguém me entende? Aleluia. E eu acredito que os santos conversam lá na glória. Lá no paraíso. Eu acredito que chegava um morto, dizia, eu fui martirizado também. Morri por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Alguém me entende? E como é que está? Está de mal a pior. Alguém me entende? Alguém entende isso? Então esses mortos olharam para Deus e diziam, Deus, até quando não vingas o nosso sangue? E Deus falou, calma. E parece que dá a impressão que isso ia ficar assim, dessa maneira, mas não fica. Então aqui, irmãos, quando o sangue dos justos começa a clamar para Deus, Mateus 21, 22 diz, e tudo que pedimos na oração, crendo, receberemos. Isso é para cristão. Eu acredito que eles estavam falando com Deus e Deus começa agora a suscitar na terra os chamados reformadores. O primeiro deles que eu quero falar, o seu nome é William misericórdia, eu já estou com braços na cabeça. Meu Deus! Ora aí, igreja. Gente, tira esse branco. Aleluia. Tira esse branco na mente, Jesus. Deus de poder e glória. Aleluia. O primeiro que eu quero falar, igreja, é John Wycliffe. Fala comigo, John.
João. O Euclides. O Euclides. Esse homem, irmãos, foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Alguém me entende? Aleluia. Por causa disso, ele teve que fugir. Por causa disso, ele teve que procurar abrigo, teve que sair fora da Inglaterra. Alguém me entende? Mas, infelizmente, haverá sempre alguns que vão nos trair. Os cristãos verdadeiros, que sentava com ele, bebia com ele, andava com ele, dizia que acreditava nele, traiu ele, e por causa disso esse homem foi queimado vivo, foi chamado de herege, um termo equiparado a feiticeiro. Alguém me entende? O concílio de Constância não poupava, matou este homem. O segundo deles que eu quero falar é William Tyndale, que também nasceu na Inglaterra, andou seguindo nos mesmos passos de John Wycliffe. Morreu traído também pelo amigo. Por isso, eu quero deixar um recado para vocês, que eu estou a terminar. Que diz ser cristão, ao ouvir uma palavra como essa, ele pode dizer que não vale a pena. Ele vai ter potencial de dissuadir a não confiar nisto. Porque o que é bom, o que é verdadeiro, sempre terá afronta. O terceiro que eu quero falar, irmãos, e que encaixa direitinho aqui com o texto, o seu nome é John, para nós, Hus. Ele é da República Tcheca. Ele era discípulo de John Wycliffe. Ele defendeu 45 teses. Foi chamado de herege, irmão. A 6 de junho, para alguns, outros dizem que em dezembro do ano de 1399. Meu Deus. 1399. Ele é acusado, irmãos. E ele é levado para uma fogueira. Segundo alguns historiadores, o seu nome, Hus, na sua língua, significa ganso. Ele virou para aqueles que o queimavam, que estavam tacando fogo nele, dizendo: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisto. E essa história que enquanto ele queimava, ele cantava aquele louvor Castelo Forte, que nós não gostamos mais de cantar da harpa. Enquanto ele cantava Castelo Forte, com um sorriso na boca, me diz como alguém que está sendo queimado pega no fogo ali, no fogão. 102 anos depois, aleluia, Deus levanta o maior reformador da história. Quem é o seu nome? Martinho Lutero, com as suas 95 teses. Glória a Deus. 102 anos depois, Martinho Lutero cravava as suas teses. Aleluia. Alguém me entende? Orecando plasore. E ele disse: vocês matam hoje o ganso, mas daqui a 100 anos vocês
Deus levanta um cisne e vocês não poderão matar. Quase 30 anos, irmãos. Eu falo quase 30 anos acusando Martinho Lutero, tentando matar Martinho Lutero. Martinho Lutero morreu de boa velhice. E o mais interessante, sabe como é que Martinho Lutero morreu? Recitando 3 vezes João 3,16. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz a história, irmão, que ele, quando vai a sucumbir, ele tem uma visão, como uma carroça branca vindo buscar, e ele abre a boca, grita alto, e irmãos estão dizendo: Senhor, em tuas mãos deposito meu espírito, porque tu és fiel. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós devemos muito a Martinho Lutero. Martinho Lutero fez algo por nós. Ele era um padre Martinho Lutero. Depois dele, irmão, foi uma avalanche de reformadores, vários homens, Wycliffe, Calvino e muitos mais. E nos dias de hoje, nós somos o remanescente fiel que Deus conta na terra. Irmãos, se vocês me derem 5 minutos, eu falo rápido sobre o 6º selo. E a próxima semana nós falamos sobre o 7º selo, que é algo tremendo. O que vocês acham? Amém. Os irmãos, eu quando comecei a ter esse tipo de estudo, quando eu ainda sentava daquele lado e não ficava aqui, eu trazia sempre o meu caderno e os meus apontamentos. Depois não vem me perguntar, que 1 hora quase de pregação era para você ter pegado muitos fatos curiosos. Alguém me entende? Amém. Será que alguém está me interessado? Amém. Olha aqui como é que acontece com o 6º selo. Vi quando o cordeiro. Está vendo a diferença? Então você já sabe que o 4º selo e o 5º selo estão ligados. Não tem como separá-los. É a fase da perseguição, morte, mas também a fase em que Deus levanta os reformadores. E Deus diz tão claro para eles que clamavam no paraíso, dizendo: olha, eu ainda vou levantar alguns que também vão morrer como vocês. Eu sinto desse, irmão. Eu fazia uma biografia só para falar, olha, só a biografia de Martinho Lutero dá para não chorar. A biografia de William Tyndale dá para não chorar. A biografia de Wycliffe dá para chorar. De John Huss dá para chorar. Eu vou lhe falar ainda mais. Só a biografia muito mais recente aqui, William Seymour, dá para chorar. Irmãos, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esses homens passavam 4, 5 horas no joelho. Mas sabe como é que Martinho Lutero morreu? De coração. Uns morreram queimados no fogo. E nenhum deles reclamou.
Martinho Lutero partiu louvando o Senhor. Dizem alguns que ele cantava a graça maravilhosa. Os irmãos sabem esse louvor? Renato, irmão Renato, você é do meu tempo. A graça maravilhosa. Nossa, é o hino mais famoso do Evangelho. Canta aí um pedacinho aí, pastor. Nossa. Depois canto, eu não estou inspirado para cantar. Irmão, deixa eu terminar aqui isso para a próxima. Não vai dar. Não terminado. Próxima semana eu vou falar sobre o sexto céu. Aleluia. Sexto céu eu vou falar rápido. Meu Deus. Meu Deus. Na próxima semana eu vou falar rápido sobre ele. E depois nós vamos falar do sétimo céu. E depois do sétimo céu nós vamos começar a falar das coisas vindouras. Até aqui nós falamos das coisas que já aconteceram. Lê a Bíblia. Aí fala que já tem algumas coisas ali do sexto céu. E você vai dizer, nossa, eu quero ver como é que o pastor vai explicar esse negócio aqui do sol aqui. A próxima semana eu lhe explico em nome de Jesus. Mas agora eu quero fazer algo da parte de Deus. Eu quero fazer algo da parte de Deus. Eu vou terminar. Tenho 2 minutos. Estou ligadinho ali no relógio. Aleluia. Eu quero fazer uma coisa contigo, meu irmão. Hoje eu não vou lhe pedir para vir aqui na frente. Hoje eu vou pedir para você baixar a cabeça. Hoje eu vou lhe pedir para você abrir o coração. Porque Deus quer fazer algo na tua casa. Deus quer fazer algo na tua vida. Mas, primeiro Deus quer fazer algo em você e com você. Uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Irmãos, eu quero lhes lembrar que eu não tenho nada contra a Igreja Católica, mas eu estou a pregar palavras genuínas e é para falar dos factos históricos verdadeiros que eu tenho que dizer. Inclina a tua cabeça. Inclina a tua cabeça, por favor. Fale com Deus, meu Deus. Ontem já tivemos aqui um culto avivado. Hoje Deus quer um culto de consciência. Eu quero lhe dizer, irmãos, pode hoje não parecer nada, mas daqui a alguns anos você vai lembrar, em algumas situações, tudo isso que está nos vivendo aqui vai servir. Vai servir. Coma. Aleluia. Se dependesse de mim, eu só comia chocolate, só comia bolo. Mas ainda bem que a minha esposa brinca comigo e me dá comida. Irmãos, pode não estar a ser gostoso, mas beba, coma, porque daqui a bem pouquinho essa comida vai lhe dar força para prosseguir a jornada.